Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje aconteceu um atraso, como nós começamos o culto um pouquinho fora de hora, né? Aí estamos com a hora bem corrida. Mas Deus é bom. Romanos, capítulo número 8. Versículo 5 até o versículo 8. Nós estamos falando domingo à noite sobre alguns inimigos da vida de oração. Começamos falando sobre o desânimo. Semana passada nós falamos sobre o mau uso do tempo, né? Ou da falta de tempo, como alguns colocam como desculpa, não tem tempo para orar. E só lembrando, amados, quando nós não arrumamos tempo para falar com Deus, vivemos uma vida perdendo tempo. Amém? Quando nós não arrumamos tempo para orar, para falar com Deus, para ler a palavra, você vai desperdiçar a sua vida, porque somente Deus dá sentido e propósito para nós vivermos. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre, ainda com esse tema, inimigo, os inimigos da oração. Hoje nós vamos falar sobre a nossa carne, que é um outro grande inimigo. Estarei falando também sobre Satanás, que também é um grande inimigo que nós temos para não termos uma vida de oração. Bem, mas hoje, pelo tempo, eu vou estar falando rapidinho aqui somente sobre a nossa carne. Vou usar aqui o capítulo 5, versículos 5 a 8, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui em tua presença, Pai. Por essa porção bendita da tua palavra que preencheu os nossos corações nessa hora. E a minha oração é que a mesma possa ter caído no coração, semelhante àquela semente que cai naquela boa terra, naquela terra fértil, naquela terra tão maravilhosa, Pai, que qualquer semente que cai, principalmente uma semente boa, ela consegue germinar, ela consegue, Senhor, corresponder à expectativa daquele a qual semeou, Pai. Assim vem estar o nosso coração diante de Ti. Pai, falamos contigo desta forma e te agradecemos no nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode se sentar. Então, nas minhas anotações que eu tenho feito aqui sobre alguns inimigos da vida de oração, como eu falei com os irmãos, começamos falando sobre o desânimo, né? E o que tem gerado desânimo na vida do crente. Semana passada nós falamos sobre a falta de tempo ou o mau uso do tempo. E como eu acabei de dizer, nós vamos estar falando sobre um voraz inimigo também da vida de oração, que é a nossa carne, tá? E como eu falei semana passada, eu repeti essa introdução, orar é talvez uma das práticas bíblicas mais simples que Deus nos deu. Não há grande segredo para se ter uma boa vida de oração. No entanto, nem sempre o mais simples acaba se tornando mais fácil. Por que não é mais fácil? Apesar de ser tido numa simplicidade tão grande como a Bíblia fala. Porque se trata de algo espiritual. E tudo que é do campo do espírito, né, de nuances espirituais, isso significa que nós vamos enfrentar grandes barreiras e obstáculos, não apenas externamente, mas principalmente internamente dentro de nós, tá, amados? Então, nós temos visto no nosso meio um distanciamento muito grande, cada vez maior, das pessoas da prática da oração. O que tem feito com que as pessoas experimentem
um distanciamento cada vez maior de Deus. Eu falei semana passada. Tudo que o inimigo quer ver é um crente distante do seu Deus. É um crente que não ora. É um crente que não consegue desenvolver, como eu falei, este ministério. Porque orar é um ministério. Só você lê o que Pedro vai dizer. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E o sacerdote, uma das práticas dele, ou do ofício dele, era de interceder, de ter contato, de se apresentar diante de Deus em prol de si mesmo, em prol do povo. E infelizmente, nós estamos vendo que esse sacerdócio que Deus, Ele determinou que a igreja viesse exercer, a igreja não está cumprindo essa risca. Ela não consegue desenvolver esse ministério e, consequentemente, isso traz grandes prejuízos para a nossa vida espiritual. Você sabe, se a vida do crente não estiver bem, espiritualmente falando, todas as áreas são afetadas. Porque nós conhecemos a palavra e, infelizmente, acabamos por não ter uma vida de oração, desprezando aquilo que Deus nos deu para nós sermos bem-sucedidos. Posso ouvir um amém? Amém. Então, a Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Todos nós, sem exceção. Desde o primeiro dia que você entregou a sua vida a Cristo. Alguém entregou, você foi convencido pelo Espírito Santo a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a confessá-lo publicamente. A partir daquele momento você foi arregimentado para fazer parte do exército de Deus. Você não ingressou nesse exército quando você se batizou. Você ingressou, foi alistado nesse exército quando você se rendeu a Cristo. Quando você falou assim, eu quero Jesus como meu único e suficiente salvador da minha vida. Pronto, você passou a ser um soldado. E você precisa buscar instruções com o teu general. E um privilégio tão grande que nós temos, né? Que no quartel tem todo um processo de hierarquia. Tem comandante de batalhão, tem general de brigada, tem comandante de companhia, tem sargentos, primeiro, segundo, terceiro, tem os cabos, tem os soldados antigos que se acham o máximo. Mas tudo isso, né? Todo soldado que chega lá, os conscritos, né? Chamado conscrito, que chega lá, eles passam por um processo de ensinamento, né? Passa na mão de muita gente. E nós temos um privilégio de termos contato direto com o nosso general. Ele não enviou anjo para te instruir, não enviou arcanjo para te ensinar. Ele mesmo te instrui para você levar uma vida vitoriosa, dinâmica, que você fará toda a diferença onde quer que Ele te levar. Então, que privilégio nós temos? E muitas das vezes nós, por termos esse privilégio, nós ignoramos, desprezamos a vida de oração. Então, a vida aqui na terra, guarde isso, é um campo de batalha. E nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Muitos pregam, infelizmente, que seguir Jesus é ter uma vida boa, de mar de rosa, cheia de alegria e de bens materiais. Mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo lhes prometeu é a salvação de sua alma. Então nós vamos estar falando sobre a nossa carne. Quais obras da carne? Esse capítulo de número 8 é justamente Paulo advertindo os cristãos que estavam passando por um esfriamento na fé. Boa parte dos cristãos dispersos estavam espalhados na cidade de Roma, estavam passando por um esfriamento espiritual e estavam deixando algumas coisas voltar a emergir em suas vidas, algumas práticas, e consequentemente estavam o quê? Se distanciando de Deus. E Paulo aqui, ele de uma forma bem clara, bem explícita, bem contundente, Paulo ele tenta resgatar esses irmãos para a visão original. Que visão é essa? Que eles precisavam
passar a andar e viver no Espírito. Que eles não deveriam mais voltar a viver segundo a carne, ou segundo a prática do velho homem. Então, esse inimigo, ele é voraz. Ele é terrível. Por mais que o diabo seja, não estou falando para aliviá-lo, para ignorar os seus ardis, por mais que nós sabemos que ele é Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o ladrão, ele é o oportunista, mas não existe inimigo pior ou maior do que você mesmo. Não existe, vou voltar a repetir, não existe inimigo maior do que a sua carne. Só você ler aqui Romanos capítulo 8. Esse versículo que nós lemos aqui, olha, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, aqueles que andam segundo a carne, não podem agradar a Deus. Ou seja, se nós dermos vazão, a nossa carne ela vai nos afastar de quem? De Deus. E se afastar de Deus é programar o quê? Uma tragédia em suas vidas. Peraí que o negócio sumiu aqui. A carne, ela é a nossa natureza humana, com suas tendências naturais ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada na Bíblia também do velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão no Éden e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado ao pecado, e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivemos aqui nessa terra com essa matéria corruptível. Tá, amados? Todo cristão possui duas naturezas. A nova vida que ele recebeu quando aceitou a Jesus e a velha natureza pecaminosa chamada de carne. Você sabia que quando você desceu as águas batismais, automaticamente você se entregar a um processo de buscar a Deus, de ler a palavra, de orar, você vai sendo santificado. Mas se você descer as águas e não passar por esse processo de a cada dia você se entregar a santificar, você acaba descobrindo que o velho homem não morreu afogado, ele sabe nadar e volta. Ele acaba voltando. E ele volta com um apetite terrível. De quê? De pecar. De voltar às antigas origens. Que nós sabemos que nos afasta de Deus. Então nós temos duas naturezas. E a pergunta é, qual tipo de natureza tem prevalecido na minha e na sua vida? Será que o velho homem não está atrapalhando a nossa comunhão com Deus através da oração? Será que a nossa carne não está tão gigante, tão monstruosa, ao ponto de nós não termos mais inspiração e desejo de orar? Então fica aí essa pergunta e que você possa refletir na mesma. A nova natureza é controlada, ou deveria ser controlada pelo Espírito Santo. Mas a natureza antiga, ela é caracterizada por seus desejos pecaminosos. E que desejos são esses? Não precisa você abrir não. Vou ganhar tempo lá e aqui mesmo. Aliás, em Gálatas, no capítulo 5, verso 19, Paulo vai falar isso, vai esmiuçar, né, de forma mais assim, contundente, acerca das obras da carne. Ele vai falar sobre imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, imoralidade, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções e outras coisas. Então nós podemos ver, amados, que quando a nova natureza, a antiga natureza era caracterizada desta forma. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então uma luta constante da carne contra o espírito. E se você não acordar para isso, se você não despertar para isso, a sua vida de oração, ou sua vida espiritual, ou seu novo homem, ou sua nova mulher, acaba morrendo.
Então nós devemos parar e pensar hoje: será que esse inimigo, a nossa carne, não está prevalecendo, me tirando do quarto da oração, me tirando da presença de Deus? Será que a minha carne, porque como eu acabei de dizer, ela nos leva a se inclinar para algumas coisas mundanas, será que a nossa carne não está nos levando a gastar ou a perder tempo, como falei anteriormente, através de outros inimigos? Então fica essa pergunta, porque mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e pelo orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelos outros, etc. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. Então você vê como a carne ela é danosa, ou como o velho homem ele é danoso. A natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados que existem. Eu citei isso aqui de manhã, sobre Davi. E se você for olhar numa perspectiva do que a Bíblia vai falar de crente, Davi era muito mais crente do que eu e você. Deus não é anjo, não é Paulo, não é ninguém. Deus vai falar assim, que Davi era homem segundo o coração dele. Só que os reis de Israel, eles tinham um costume, um ritual. Diante de sair para a guerra, tinha que se consagrar. E o texto vai dizer que na época que os reis saíram para a guerra, Davi não se consagra, não ora, não busca Deus, dá lugar à carne e fica no seu palácio. Aí você vai ver a natureza pecaminosa. O velho homem de Davi emergindo, surgindo novamente. Você não vê mais agora Davi nesse tempo, com o semblante refletindo a glória de Deus. Você vê Davi com o semblante demonstrando um apetite voraz pelo pecado, pela maldade. Ele avista aquela mulher comprometida, porque o mensagem vai dizer: Senhor, ela é Betseba, mulher de Urias. Porque quando a gente não está ligado em Deus, quando nós estamos dando vazão à carne, a gente quer o que é proibido. A gente quer aquilo que é do outro. O que mais nos atrai quando a gente está na carne é aquilo que é totalmente comprometido com o pecado. E Davi ele dá vazão a isso. Ele se entrega à sua concupiscência dos olhos. Mesmo ele sabendo que ele não deveria tocar na mulher, ele toca. Ele se entrega a um prazer carnal, diabólico. E você conhece a história. Você conhece o que aconteceu com Davi. Por causa de uma atitude, a maldade passou a passear na sua casa. Porque o profeta, quando advertiu, falou assim: ei, Davi, o teu pecado foi perdoado. Porém, espada e juízo não se apartará da tua casa. Aí você vai ver, amados, um irmão violenta a própria irmã. E Davi, por não ter moral para corrigir, para colocar ordem na casa, Davi ele se omite. Absalão resolve fazer justiça com as próprias mãos, mata o irmão e foge. Só que ele percebe que o pai já não tinha mais autoridade, por causa da ociosidade espiritual destrutiva. Vive distante durante um tempo. Joabe percebe que Davi sente saudade do filho, arma uma trama para que Absalão voltasse. Só que Davi oferece o falso perdão: olha, permita que o moço volte para o palácio, mas que ele não compareça perante a minha face. Isso trouxe uma marginalização no coração de Absalão, uma revolta. E você conhece, Absalão ficava na porta do palácio, interceptando as pessoas, promovendo uma rebelião, porque ele estava insatisfeito com a má conduta do pai, pelo comportamento do pai. E ele forma um exército, e ele consegue tirar o pai do trono por um tempo.
Tudo isso por causa de um momento que alguém resolveu dar lugar à carne. É perigoso demais, amados. Quando nós nos entregamos à prática da carne, às obras da carne. É como eu falei de manhã, tem muita coisa mal, ruim dentro da gente. E somente pelo Espírito de Deus nós temos condições de vencer. Porque não basta ter boa intenção, não basta ter desejo de largar, basta você orar, basta você colocar aquilo que te atrai, aquilo que te tenta diante do Senhor, que Ele vai derramar graça e força para você vencer aquilo que vai te derrubar da presença dEle. Glória a Deus. Então a natureza carnal de fato pode nos levar a cometer os piores pecados que existem. Imoralidade sexual, ira descontrolada, egoísmo, facções, dissensões, orgias. Porque se você for ler Gálatas 5,19, o finalzinho das obras da carne, Paulo vai falar sobre orgias. Ele vai falar aos coríntios, porque existia essa prática na igreja de Coríntios, que ele vai dizer assim, olha, nem aos gentios essas práticas são mais ouvidas, são mais faladas. Como é que eu ouço isso no meio de vocês? Tudo isso acontece por quê? Por causa das obras da carne. Assim como os animais vivem por instinto, amados. A nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, aquilo que é certo, pois ela busca somente as coisas terrenas e não as do alto, não aquelas que agradam a Deus. É por isso que hoje a oração não atrai mais as pessoas. Quando ouvimos falar de oração, o coração já não ferve mais. Não há mais brilho nos olhos. Não há mais aquela expectativa que outrora nós tínhamos. O irmão falou aqui de um dos cultos que eram mais frequentados, sim, ceia. Mas os cultos de oração também eram lotados, porque os crentes manifestavam o desejo de estar mais próximo do seu Criador. Hoje nós só queremos orar. Desculpa, eu tenho que falar a verdade para você. Posso pregar uma mensagem para te iludir, para te enganar, para massagear o teu ego. Eu tenho que pregar e ensinar a Bíblia, porque é assim que Deus tem ministrado na minha vida. Eu tenho que ter compromisso com essa palavra. Eu não posso ser responsável com Deus e muito menos com você. Porque hoje as pessoas querem ser enganadas. Hoje as pessoas querem ser iludidas. Elas querem entrar na igreja e ouvir aquilo que elas acham ser conveniente para elas. Mas Deus te trouxe aqui para falar a verdade para você. Não dê lugar à sua carne, porque a sua carne vai tirar você da presença do Eterno. Dê lugar ao Espírito de Deus. Glória. Dê lugar ao Espírito Santo. Aleluia, Deus. Vença hoje a sua carne. Hoje o que atrai mais as pessoas, foi isso pela manhã, é o entretenimento. Tem lideranças, pastores, líderes de jovens e adolescentes que estão se matando, procurando atrair pessoas pelo entretenimento. Eu falei isso aqui pela manhã, uma igreja de um pastor que eu conheço. Ele abriu espaço para o jovem, fazer alguns trabalhos na igreja de forma diferente. E um dos cultos que os jovens promoveram foi o encontro das torcidas. Vem para a igreja com a camisa do seu time. O maior número de torcedores ganhará um prêmio. Você sabe como a igreja ficou lotada. Se fosse hoje, só ia dar flamenguista. De jeito, ia só dar flamenguista. Ia dar o caneco na mão deles. Mais um, toma aí mais um caneco de vocês. Nada contra, você pode torcer para um clube, eu torço para um clube. Mas isso não pode causar uma idolatria na sua vida. Você não pode largar a oração, largar a presença por causa de time. Glória a Deus. Então, as igrejas estão dando o que os jovens querem. Está errado. O
O que atrai, o que muda a vida é a unção do Espírito, é a presença de Deus. O entretenimento te segura, te aproxima só por um tempo, mas daqui a pouco, você que vive atrás de entretenimento, isso já não mais te atrai mais, você vai correr atrás de outras coisas. O que te dá firmeza é a presença de Deus. Glória! Você tem pastor infartando, líderes desviando, acabando com tudo, porque não estão obedecendo a palavra, estão procurando dar aquilo que as pessoas querem. E automaticamente as obras da carne passam a emergir. Nossa carne é tão danosa, amados. Ela é tão danosa que quando a gente vê alguém andando no Espírito, as atitudes de alguém andando no Espírito chegam a causar escândalo para a gente, que está na carne, ou para alguns que estão na carne. Eu falei isso aqui de manhã. Teve um dos nossos irmãos que uma vez foi indagado por alguém da igreja. Pô, você só tem assunto de Jesus? Um crente perguntando para o outro. Você só tem assunto de Jesus? Você só fala de Bíblia? Irmão, eu vou falar de quê? Pode até começar outros assuntos, mas o assunto principal, o tema principal da vida do crente é Jesus. Aleluia. É vida eterna. O coração dele, o coração dela pulsa nisso. Aleluia. Então, se você está achando alguém chato, sua mãe, seu pai chato, porque eu só falo de Jesus, ei, Deus está mostrando para você que essa pessoa está no caminho certo, ela está vencendo as obras da carne, e Deus quer te ajudar a você vencer também. Para você retomar o quarto de oração. Então, como eu falei, quem vive na carne se incomoda todas as vezes com quem está no Espírito. Porque nós vemos aqui que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Não podem. E infelizmente quem anda segundo a carne, Paulo vai dizer aqui, que caminha para a morte. Mas quem anda no Espírito caminha para a vida e para ter paz. E a pergunta é, pastor, como nós podemos vencer esse inimigo que tem um apetite voraz? Que inimigo terrível é esse, irmãos? Como a carne é perigosa. Como a carne é tinhosa. E todos nós passamos por isso. Todos nós somos tentados a dar vazão ao lugar à carne. Eu não estou falando que você um dia, que acorde cansado, você resolva ficar na sua casa. Não, Deus sabe que eu estou cansado, Deus sabe mesmo. Mas eu estou falando a se entregar a esses desejos que você sabe que vai te afastar do quarto da oração. Vai roubar o tempo que você deveria ter para falar com Deus, para Deus te dar mais santidade, mais presença de Deus, mais amor, mais graça e mais paciência. Como nós podemos vencer a carne? Nós precisamos aprender a dizer não para nós mesmos. Como nós podemos vencer a carne? Você precisa dizer não para você mesmo. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. O crente pode fazer o que ele quiser. Mas é conveniente fazer? É do agrado de Deus? O que você vai fazer, o que você está fazendo, está te aproximando ou te distanciando de Deus? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você. Eu estou parecendo nada contra, tá? Mas estou parecendo aqueles irmãos lá do Nordeste mesmo, né? Vou estar sendo sotaque aqui. Nada contra, tá, irmão? Não tô, por favor, hein? Não me leve a mão não, tá? Está enrolando a língua aqui. Misericórdia. Então precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer a palavra de Deus. Eu vou ler para os irmãos Romanos capítulo 6, versículo 11 e 12.
vai dizer assim: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, acho que o irmão está projetando aí, ó. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Gálatas 5:25 também vai dizer assim: ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus. Não é isso que está escrito em Gálatas, não, mas de ir lá e andar no Espírito. Tá? Eu estou abreviando e falando isso. Que nós devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus. É por isso, falei isso de manhã, é por isso que o crente não pode se afastar da palavra. É a palavra que vai nutrir a tua alma e o teu espírito de fé. É a palavra que vai mostrar para você o que Deus quer que você faça. Nosso irmão na semana passada falou sobre o rei Josias. Foi um dos poucos bons reis que reinou. E esse homem, ele começou a fazer tudo certo, destruiu poste ídolos, fez uma reforma, né? Promoveu uma limpeza num reino que estava totalmente comprometido com a idolatria. Só que alguém começou a fazer uma limpeza no templo. E acharam um livro. Certamente era o livro da lei. E quando começaram a ler o livro, um grande temor se apoderou do coração daqueles que começaram a ler. E pegaram o livro e foram ler diante do rei Josias. Quando o rei ouviu as palavras, ele chegou à conclusão e disse: certamente estamos em pecado, estamos longe da presença do Senhor, porque a palavra vai te aproximar de Deus, vai te mostrar aonde você precisa melhorar. A palavra vai te ajudar você a caminhar no Espírito. A palavra vai fazer você entender que você precisa buscar Deus para vencer a sua própria natureza caída. E o rei, ao ouvir as palavras, ele se levanta. Ele já estava fazendo mudanças, mas ele acelera o processo. Ele convoca todo mundo a ter um conserto, ou a se consertar com Deus. E Deus se agrada daquele posicionamento. Deus se agrada daquela conduta. E Deus derrama sobre aquela nação um grande avivamento. A presença de Deus passa a ser frequente, a ser fluente no meio do seu povo. Porque houve um conserto, houve alguém que não abriu mão da palavra. Houve alguém que quando ouviu a palavra entendeu: eu preciso melhorar, Deus precisa ver em mim um novo homem, Deus precisa ver em mim alguém que Ele venha confiar para fazer a diferença nessa terra. E que Ele possa achar em mim e você nesta noite pessoas assim. Então, meus amados, a pergunta é: não vai dar tempo de falar sobre Satanás. Até porque a gente não pode ficar falando muito do diabo na igreja, não. A gente tem que falar muito de Jesus. Essas igrejas que o culto, tudo é capeta daqui, é demônio da amada, não tem que pegar e ir embora. Você vem na igreja para exaltar Jesus. Que os irmãos do fogo gostam de fazer: tem um anjo com a espada, vai passar do diabo a espada. Ai, glória a Deus, alguém pode estar pregando a Bíblia. Está todo mundo assim com cara de... Mas quando fala que tem um anjo derrubando um demônio, opa! Porque tem crente que acha, vou abrir um parente aqui rapidinho, que Deus está numa briguinha particular com o diabo. Gente, Deus é Senhor. Aleluia! Ele é soberano. Glória a Deus. Glória a Deus. Então acho que Deus vai ficar perdendo tempo, ó, Satanás, ó. Vou mandar umas mais fortes, que está muito menino, mas Deus não vai perder tempo com o diabo, não. Glória a Deus. Essa falta de Bíblia. Está voltando aqui. Então a carne, ela é um grande inimigo que você tem, ou tem está dentro de você. Que se você der vazão para esse inimigo,
vai te tirar da presença de Deus através da oração. É interessante que quando a gente está entregue às obras da carne, a gente até pensa em orar. Você até pensa em orar. Você até pensa em ler a Bíblia. Mas você pode até um planejamento. Mas a carne está tão assim, veemente, tão dona do controle das nossas ações, que você pensa, projeta, orar, buscar Deus, mas na maioria das vezes você não consegue. Não é assim que funciona, vamos ser sinceros, não é assim. É assim mesmo que acontece. É assim mesmo. É assim mesmo que acontece. Você até se lembra, poxa, hoje eu não orei, não orei agora depois do almoço, não orei de manhã, mas 6 horas eu vou orar. Aí das 6 horas você, meu Deus, não, na hora de dormir. Depois você cai lá embolado no sofá mesmo, no sofá tua esposa te chama para ir para a cama. Às vezes, o entretenimento, né, como eu falei aqui de manhã, sobre alguns empecilhos da oração, o entretenimento, quantas pessoas, vou mexer com você um pouquinho, quantas pessoas que ficam horas assistindo filme, desenho animado, Facebook, Netflix. É isso mesmo? Não estou falando que você não deva se divertir, não deva assistir certas programações. Mas se essas coisas estão te tirando do momento que você deveria ter a sorte de falar com Deus, ei, você está se entregando gradativamente a uma obra da carne. Porque o crente que anda no Espírito, ele exerce controle sobre a obra da carne. Ele tem equilíbrio. Ele sabe a hora certa de começar uma coisa e a hora de parar. Ele sabe onde ele vai e aonde ele não pode ir. Ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, porque dentro dele o Espírito Santo colocará um senso de valores, de coisas importantes, que vai agradar a Deus e aquilo que vai desagradar a Deus. Então, em nome de Jesus, vença este inimigo hoje, sendo cheio do Espírito, porque não é fácil, não basta ter intenção, desejo, você precisa se encher do Espírito. Pastor, como eu posso me encher do Espírito? Leia a Bíblia, obedeça a Bíblia, leve a sério uma vida de oração e Deus encherá você com a presença do Espírito Santo. Aleluia. E o pecado não mais te dominará. Aleluia. Pelo contrário, o fruto do Espírito Santo será evidente na sua vida: amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade e domínio próprio. Essas coisas estarão sobre você para a glória de Deus. Então ande no Espírito, volte a orar, volte a falar com Deus. Não dê lugar àquilo que pode te destruir. Como eu falei, não é o diabo, não é o inimigo. Tinha que ter um espelho aqui agora, que eu seria o primeiro a olhar no espelho. Ei, Robson, o maior inimigo é você mesmo. O maior inimigo que nós temos da oração somos nós. Temos que parar de buscar a Deus somente quando o calo aperta. Temos que buscar porque nós temos fome e sede da presença dEle. Temos que buscá-lo porque o Espírito Santo está dizendo: busca a minha face, busca a minha presença, se encha do meu poder, que o meu fogo venha arder no teu coração, trazendo purificação e um renovo para a sua vida. Aleluia. Caso contrário, se nós não atingirmos essa atmosfera, nós levaremos uma vida rasa, como eu falei semana passada. Um cristianismo raso. E não é isso que Deus tem para você. Eu quero terminar fazendo uma oração, peço que vocês coloquem de pé. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre o nosso último inimigo, que é Satanás. Inimigos da vida de oração. Quero que você reflita. Quero que você pense nesta hora. Quem é que tem governado a sua vida?
a sua carne ou o Espírito de Deus? Talvez para alguns não. Como é que é isso, andar em Espírito? Como é que é isso, viver desta forma? Como eu posso atingir este nível? A decisão tem que partir de você. Partir de você. É você parar um pouquinho para pensar, refletir. É como eu falei, você tem que ter a Bíblia como espelho para a tua alma. A palavra vai nos mostrar onde nós estamos errando. A palavra vai nos mostrar onde nós precisamos melhorar. O que fazer para Deus se agradar de nós. Infelizmente nós estamos vendo dias a qual muita gente está se desviando. Esse 21 dias de monte nós estamos orando pelas pessoas que estão desviadas. Irmãos, é muita gente saindo da igreja. É muita gente. E eu tenho, eu tenho pensado em algumas pessoas, porque eu conheço não apenas gente que congrega conosco, eu conheço muita gente. Eu conheço pessoas que congregaram comigo em outro tempo, que algumas chegaram a notícia de que estão afastadas, até pastores da presença do Senhor. Eu me lembro daquilo que Paulo vai dizer a Timóteo na segunda carta, acho que é lá para o capítulo 4. Ele vai falar sobre um obreiro que Paulo investiu, foi o cooperador do ministério de Paulo. Ele vai dizer assim: Demas me abandonou, amando o presente certo. Demas foi para o mundo, voltou para o mundo. Imagine se naqueles dias alguém próximo a Paulo, homem de oração, homem de Deus, homem que Deus usava poderosamente, se desviou. Que dirá nós, que estamos levando uma vida totalmente assim, distante de Deus, negligenciando as convocações que é dele, porque Ele quer fazer o melhor por você e para você. Ele quer cuidar da tua alma. Ele quer dominar os teus anseios, os teus desejos. Ele quer que você venha dar vazão para que um novo homem, uma nova mulher, você, minha irmã, venha surgir. E você tenha uma vida de contato direto com Deus. Deus tem isso para você. Abrace isso. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna e dominar o pecado, dominar as obras da carne. Mas se você não atentar para isso hoje, não despertar para a vida de oração, com base na Bíblia, as obras da carne nos levará para longe da presença de Deus. Tem uma coisa perigosa hoje dentro das igrejas, chamada ecumenismo, uma miscigenação do culto de religiões. É uma mistureba que estão fazendo nas igrejas. Não tem nada a ver. Estão promovendo encontros para satisfazer as obras da carne. Estão fazendo coisas para que os homens saiam satisfeitos dos cultos. Sabe como nós deveríamos sair do culto? Eu preciso tomar uma atitude, porque hoje Deus falou comigo. Eu preciso acordar, porque Deus falou comigo, falou no profundo, falou sério. Porque Deus quer o melhor para mim. Eu quero que você
você feche seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Eu sei que eu corri um pouco, de repente você não assimilou muito bem por causa do horário. Mas leia na sua casa Romanos capítulo 8, leia o capítulo todo da carta de Paulo aos Romanos. Deus vai te esclarecer. Deus vai te revelar o que Ele quer que você faça. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, meu Senhor, com a Tua ajuda, com a revelação e esclarecimento que a Tua palavra nos concede, vencer toda a nossa velha natureza. O velho homem, a velha mulher, Senhor, que não morreu, não, está aí, Senhor, enrustido, escondido, esperando uma brecha para, Senhor, receber um pouco de oxigênio para voltar a comandar as ações e nos levar para longe da Tua presença. Mas nós te pedimos que nesta noite o Teu Espírito nos dê graça. Venha nos envolver, Senhor. Que Teu Espírito Santo derrame sobre o nosso coração um santo temor a Deus. Temor esse, Deus, que nos levará a pensar as nossas ações, a orar, a falar contigo, a criar desejos, Senhor, de orar, de ficar momentos a sós. Porque por mais que existam pessoas boas, pessoas que nós amamos, mas nenhuma delas se compara com a Tua presença. Nenhuma delas pode fazer aquilo que o Senhor pode fazer por nós, que é vencer o pecado, que é vencer a nossa carne, que é vencer os nossos desejos. Oh Pai querido, Pai santo, aleluia, derrama graça sobre o Teu povo nessa noite. Oh meu Senhor, que haja um avivamento sobre esta igreja, que a Tua nuvem de glória possa, Senhor, trovejar e derramar uma chuva temporã nesse lugar, que venha lavar a nossa alma, limpar o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a entender que se nós deixarmos a nossa velha natureza fluir, controlar as ações novamente, nós vamos nos afastar da Tua presença, Pai. E não é isso que o Senhor quer, e nem isso que nós queremos. Por isso levantamos a mão direita para Ti, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a vencer a nós mesmos, Senhor. Nos ajude pelo Espírito crucificar as obras da carne. Nos ajuda pelo Espírito, Senhor, levar uma vida de consagração, de adoração e de comunhão contigo através da oração. Que o Teu Espírito possa produzir vida em nós, que nos leve a orar sempre na dependência do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos a Ti, e você pode glorificar e adorar o Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Eu vou fazer Tua vontade, enche-me com Teu Espírito, derrame
Deus, aquilo que eu não pude passar para o teu povo, Senhor, de forma mais abrangente, talvez por causa da correria, por causa do tempo, Deus, mas nós estamos na tua presença. Tua presença nos concede revelação, sabedoria, porque quem nos ensina é o Senhor pelo teu Espírito. Ensina o teu povo, ensina a tua igreja, Pai. Agora nos leve em paz. Aqueles que vão estar indo para as suas casas, que eles possam ter um retorno seguro. E nós que vamos estar subindo nesse último dia de propósito naquele monte, nos abençoa também, nos guarda. Derrama a tua unção sobre esta igreja. Derrama esta unção sobre este bairro. Derrama a tua unção sobre os nossos vizinhos. Que esse lugar possa ser tomado pela tua glória e pelo teu poder, Senhor. Deus abençoe nessa noite. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações sempre eternas do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a vida do Senhor, e que todos digam amém. Dá uma boa noite para quem vem contigo.